Oi, ou linha 3, ou linha 4, ou linha 5, ou linha 6. Olha que imagem, Agostinho. O João com o microfone e com o telefone no ouvido da linha 1, Agostinho. Acho que essa é a linha 2, na verdade. Essa é a 2. Enquanto ele tenta se resolver entre o microfone e a linha 1, ô João, já tem alguém na linha 3? Já. Quem? Delegado Acácio da Tenão, que fez ação aí contra a Matsunaga ontem. O doutor tá aí? Tá com a gente. Tá com a gente. Onde é que está? Cadê? Ele tá por telefone? Tá por telefone, áudio, por na linha vídeo? 2. Telefone linha 2. Linha 2, doutor Acácio. Bom dia, doutor Acácio. A linha 2 não está funcionando, João. Bom mudar de linha, não. A 2 é um problema, viu? Eu já falei, a 2 é um problema, não adianta. A linha 2, a linha 8 e a linha 9. Por isso que ela é 2. Aquela imóvel aqui. A linha 2 não funciona, a linha 9 não funciona, a linha 8 não funciona. A linha 2 nossa é complicada mesmo, vocês vão desculpar. Para de vez em quando. Só que nós não ganhamos nada para operar a linha 2, né? Não. Só o salário. Acho que agora tá pronto, Datenão. Bom, doutor Acácio, me ouve? Bom dia. Te ouço sim, Datena. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer falar com o senhor. Doutor Acácio, ontem eu falei no Brasil, gente, eu fiz um comentário. Se de repente uma mulher pega o marido e corta o marido em sei lá quantos pedaços, né? Se fosse nos Estados Unidos, no estado quem tem pena de morte, ela tomaria injeção letal. Em outro estado ela tomaria, onde não tem pena de morte, prisão perpétua, mais uns 100 anos para cumprir. Aqui não só não acontece isso, ela vai para a rua, não começa a trabalhar e tal, nem sei se ela tem condição de fazer isso, que parece que tem problemas seríssimos, né? Eu não sou psiquiatra forense para chamá-la de psicopata, nem sei se ela foi analisada ou não, deve ter sido analisada, eu não tenho o direito de chamá-la de psicopata, mas quem corta alguém em vários pedaços deve ter alguns problemas, eu não posso garantir, sou um psiquiatra forense. Mas em qualquer país essa moça estaria presa, aqui no Brasil ela está livre, mas pode voltar para a cadeia exatamente por quê, doutor? Olha, Datena, ela foi formalmente indiciada aqui, né, pelo uso de documento falso. Como corolário disso, nós informamos ao juiz da execução penal que cuida da fiscalização do cumprimento da pena dela e por conta dessa falta, né, considerada como falta grave, ela pode sim regredir de regime, mas essa é uma decisão do juiz que cuida da execução da pena dela, que é lá na comarca de Franca, que é onde é a residência dela atualmente. Essa é uma decisão lenta ou não? Olha, eu acredito que não, né? Vamos lembrar que ela tem, né, um bom advogado trabalhando por ela e ele já nos disse aqui que vai trabalhar no sentido de que isso não aconteça, né, que ela permaneça em liberdade, porque ao ver dele ela não cometeu crime algum, ela nega a autoria do crime, isso ainda para nós é objeto da investigação, mas para nós aqui ela se utilizou de um documento falso, atestado de antecedentes falsos, e por conta disso ela já está formalmente iniciada aqui no nosso inquérito policial. Não, isso quebra completamente as regras dela estar na rua, né? Isso já seria motivo para ela voltar para a cadeia, né? Ela usou esse documento onde exatamente, para quê e que emprego ela iria conseguir? Então, ela veio para Sorocaba para trabalhar numa empresa prestadora de serviço de pintura em condomínios. Nós sabemos que hoje qualquer condomínio, seja de alto padrão ou até mesmo que não seja, existe uma regra que é o quê? Todo prestador de serviço tem que fazer o seu cadastro e apresentar atestado de antecedentes. No caso dela, ela não conseguiria obter esse documento de uma forma legal. Por quê? Porque ela ainda está em cumprimento de pena. Só que para isso, para poder continuar trabalhando, medida que ela precisa provar uma ocupação lícita para continuar em regime de liberdade, houve essa falsificação do documento e ela apresentou esse documento para poder entrar nos condomínios. Ninguém aqui quer falar de achismo e não é problema nosso, é problema da justiça. Nem meu, nem do senhor. O senhor está levantando dados que provem que em progressão de pena ela cometeu um ato que não podia cometer. E não cometendo esse ato que não podia cometer, não é porque Elise Matsunaga, que é uma pessoa que ficou famosa por cometer um crime bárbaro, não é qualquer pessoa em progressão de pena, se comete esse tipo de crime, volta para a cadeia normalmente, não é, doutor? Então, Datena, na verdade a liberdade, né, vamos usar aí o termo, é a liberdade condicional. O que quer dizer isso? Ela é condicionada a certas condições. Não pode se recolher depois das 22 horas, não pode frequentar locais, né, prostíbulos, locais mal frequentados, não pode viajar sem comunicar ao juízo e não pode ser indiciado em nenhum crime.
Então, no caso dela, né, isso é considerado, segundo a lei de execução penal, é uma falta grave. Então, pode ser que o juiz, mediante o conhecimento dessa falta grave, ele regrida a Heloísa de regime, podendo voltar ao semiaberto e por que não, ao regime fechado. Por linhas tortas é capaz da gente fazer o certo, né? Por linhas tortas, porque normalmente, pelo crime que ela cometeu, não devia sair nunca mais da cadeia, pela barbaridade do crime, pela barbárie do crime, e porque você, quando aplica a pena em alguém, dá exemplo próprio, isso é básico do direito, né? Você cometeu um crime, de acordo com o crime, você fica tantos anos na cadeia ou nunca mais sai. Né? Mas tem como você não sair da cadeia, porque não tem prisão perpétua no Brasil. Tem sim. Se você aplicar na progressão de regime, qualquer que seja a progressão de regime, se você aplicar o exame criminológico e o psiquiatra forense vê que a pessoa não tem condição de voltar a conviver em sociedade, ela vai ficando presa. Vai ficando presa, talvez a vida inteira. O tal de Champinha, que matou a Liana e o Felipe Café, deveria ter progredido quando ele atingiu a maioridade, que ele cometeu crime com menor. Mas ele passa por sucessivos exames criminológicos e os psiquiatras foram, não, esse cara não pode conviver em sociedade. Ele vai ficando preso. Quer dizer, nem o Código Penal obsoleto de quase 100 anos que a gente tem, a gente utiliza. Isso é muito ruim, né, doutor? Sem dúvida. Eu tenho na minha carreira exemplos de trabalhos que eu fiz, principalmente em questão de homicídio, indivíduos que constantemente são avaliados e não têm a menor condição de conviver em sociedade, né? Eu acho que banalizou-se muito essa coisa do exame criminológico, principalmente em relação à saidinha, né? Ao nosso ver, né, ao ver da polícia, esse é um exame importantíssimo, porque é o parecer técnico, o parecer de quem conhece da matéria, se o apenado, ele pode voltar a conviver em sociedade ou não. Muitas vezes, você sabe, né, diariamente você noticia aí psicopatas, serial killers, né, pessoas que ficam guardado isso anos e anos e anos e de repente há um acionamento, né, há um start naquela personalidade criminosa e o indivíduo vai cometer o crime novamente. Nem eu, nem você estamos dizendo que é o caso dela, mas eu acho que o exame criminológico periódico, o exame sério, é muito importante nesses casos. Não, e mesmo o chefe de crime organizado, não. Você demora 6 anos para prender um dos maiores traficantes do mundo. Brasileiro talvez o maior, entre os maiores, o André do Rap, que o Fábio Caipira deu a cana dele em Angra dos Reis depois de 6 anos. De repente, por ordem do Supremo, do ministro decano, que já não está mais lá, o Marco Aurélio, com um dispositivo legal, porque é legal, o ministro Supremo não ia soltar. Usando a lei, você solta um dos maiores traficantes do mundo. Você falar isso nos Estados Unidos, os caras começam a rir da gente. Mas aqui no Brasil ainda acontece, tá, doutor? Infelizmente, né, Datena? Infelizmente. Repito, eu acho que todo indivíduo que está no cárcere, que está em cumprimento de pena, ele tem que ser avaliado, né? Não se trata apenas de uma questão matemática de cumprimento de pena, mas sim de uma questão psicológica e até mesmo psiquiátrica, né? Tá bom, doutor, um ótimo dia, muito obrigado e foi um prazer falar com o senhor. O prazer é meu, Datena, e vamos continuar, você que é do futebol, vamos torcer pelo São Bento na última rodada do Paulista aí, pelo amor de Deus. Tá bom. Abração ao senhor, doutor. O nosso abraço a todos aí, muito obrigado. Abraço grande.